Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim falar um pouco com vocês a respeito da importância do autoconhecimento, né? O para que autoconhecimento, por que é importante a gente buscar, né, esse autoconhecimento, que diferença vai fazer na nossa vida, por que está se falando tanto também, né, em ter esse autoconhecimento, em buscar essa evolução, esse desenvolvimento, né, pessoal, para que a gente consiga ter uma vida mais leve, mais alegre, né, em todas as áreas da vida. Então, assim, a primeira coisa que eu quero trazer aqui, que quantas vezes, né, assim como eu, tenho certeza que vocês ou vocês conhecem alguém que está sempre se referindo à sua vida como a minha vida profissional, a minha vida pessoal, relacionamentos. Então a gente acaba meio que automático e natural separando a nossa vida por áreas, né? Então é saúde, relacionamentos, profissional, financeiro, lazer, né? E isso acaba com que a gente tenha uma sensação, que a gente tenha uma impressão de que é tudo separado, de que se a minha vida pessoal tá boa, né, pessoal que não tem nada a ver com trabalho, se essa parte da minha vida tá boa, tá ok, o trabalho tá, por pior que esteja a parte profissional, por pior que esteja a minha carreira, por pior que esteja o meu trabalho, se eu sinto que a minha vida é difícil a gente sentir isso acontecer. Mas vamos lá, às vezes a gente ainda acha que o problema é uma das áreas, né? Minha vida pessoal tá boa, em casa tá tudo bem, a minha saúde tá tudo bem, mas a minha vida profissional tá um saco, a minha vida profissional tá um problema atrás do outro, não gosto do que eu faço, enfim. Então a gente vai naturalmente separando a nossa vida por áreas. E o que acontece, na verdade, né, no campo energético, no nosso subconsciente, né, então, seja lá qual for a forma com que tu olhe para isso, a gente é uma pessoa só, a gente é um só, a gente tem uma alma só, a gente tem um coração só, a gente tem uma frequência energética só, a gente tem uma vida só, né? Então é importante começar a olhar para isso agora de tal forma que eu entenda aonde entra o autoconhecimento nisso. Por quê? Porque se eu for fazer uma busca, né, se cada um de vocês que estiver assistindo esse vídeo agora parar para refletir sobre a vida de vocês, vai perceber que em determinados momentos da vida de vocês, se vocês estavam sentindo um medo de se expor, se vocês estavam sentindo uma sensação de não realização, uma sensação de fracasso em alguma área da vida de vocês, vocês vão começar a perceber que o que mudava, na verdade, é o fato externo e não o que eu estava sentindo. O sentimento que a gente tem, ele não é novo. Se eu tô com uma sensação de insegurança hoje, se eu tô com um medo hoje, um medo de arriscar, um medo de o que os outros vão falar se eu assumir o que eu gosto de fazer, o que eu quero fazer. Se eu tô com esse medo hoje e eu olhar para trás, eu vou perceber que eu já senti esse mesmo medo, eu já tive essa mesma situação, porém em outra área da vida, em outra situação. E aí vamos supor que eu tinha um medo lá atrás no relacionamento, um medo de não me impor no relacionamento, um medo de não dizer o que eu pensava, um medo de se eu falasse o que eu queria, a pessoa ia me deixar, a pessoa ia me abandonar. Então percebe que esse medo, nesse exemplo que eu estou dando, ele é algo que eu sinto. E enquanto eu não tratar esse medo, enquanto eu não conhecer, enquanto eu não tiver esse autoconhecimento para saber
o porquê que eu tenho esses medos, o porquê que eu sinto esse medo, eu vou ir mudando só o fato externo. Então, de novo, a minha vida ela é uma só. Daqui a pouco esse mesmo medo vai estar em relação ao meu trabalho, e aí eu vou focar para consertar aquilo sem limpar a emoção. Eu vou só focar para trocar. Vou trocar o trabalho, vou trocar a profissão, vou trocar. Troquei o trabalho, daqui a pouco começou a me dar essa mesma sensação na minha vida na área de relacionamento. Agora o trabalho tá ok, relacionamento não. Mas o medo é o mesmo. Aqui eu tinha o medo de assumir o que eu gosto de fazer, de assumir ou dar um basta, que eu não quero mais esse trabalho, que eu quero outro. E aqui na área de relacionamento eu tenho medo de assumir o que eu gosto, de assumir o que eu quero, de assumir o meu valor. Tenho medo de dar um basta. Então percebe que mudou o fato externo, mas o sentimento ele é o mesmo. O sentimento ele já existe, a gente já conhece todas as nossas emoções, a gente já conhece elas não são novas. Elas só mudam o fato externo que aquilo está acontecendo. E por que só muda o fato externo e as emoções continuam ali? Justamente porque a gente não se conhece. Justamente porque a gente não sabe o que está causando aquele sentimento, aquele medo, aquela insegurança, aquela incerteza. Eu não sei o que está causando. Se hoje a minha incerteza é no meu trabalho, amanhã a minha incerteza pode ser no meu relacionamento, mas a incerteza vai estar ali e eu não sei lidar com ela. E aí quando ela aparece, é um sofrimento muito grande. E aí a gente começa a dizer que nada está tão ruim que não possa piorar. Né? Tem um ditado que fala isso, nada está tão ruim que não possa piorar. Por quê? Porque eu não trato o sentimento, eu trato o fato externo. Só que enquanto eu não olhar para o sentimento, que é o que está dentro, enquanto eu não olhar para dentro de mim, o fato externo vai ser só um instrumento para me mostrar que existe alguma coisa dentro de mim que precisa ser olhada por mim, que precisa ser conhecida por mim, que precisa ser curada por mim. Ninguém vai vir curar o meu medo. Ninguém vai vir curar a minha insegurança. A única pessoa que pode curar os meus medos, as minhas inseguranças, seja lá qual for o sentimento, a minha raiva, as minhas dores, é somente eu. Ninguém vai fazer isso por mim. Ninguém consegue, ninguém tem esse poder. Assim como eu também não posso mudar nada no outro. Quantas vezes também a gente gosta muito de uma pessoa, é um amigo que a gente, né, tem como irmão, ou até os próprios irmãos, pai, mãe, tios, que tem uma dor, está passando por uma fase difícil, uma situação difícil, e a gente fala que, como eu queria estar nessa situação por ti, para ti não ter que estar sentindo isso. Né? Como a gente tenta fazer coisas para tirar a dor da pessoa, e não adianta. Quantas vezes a gente até se irrita, eu já tentei ajudar tanto e a pessoa não muda, a pessoa não faz diferente. Por quê? Porque isso faz parte do crescimento dela. A dor dela é parte do crescimento dela. É ela que tem que aprender, é ela que tem que passar por isso e principalmente é ela que tem que querer olhar para dentro dela e mudar isso. Assim como nós. É a gente que tem que querer olhar para dentro de nós para mudar o que está dentro de nós. E aí como é que eu faço isso? Autoconhecimento. Então qual é a importância aqui do autoconhecimento, de buscar esse autoconhecimento, um desenvolvimento pessoal, um desenvolvimento em todas as áreas da minha vida? Para que eu consiga transitar pela vida com mais leveza, com mais felicidade, com mais paz, com equilíbrio, para que não fique uma coisa ruim, uma área ruim e a outra boa, e daqui a pouco só troque as áreas e o sentimento continue ali. Então, para que eu faça isso, eu preciso me olhar, eu preciso entender de onde é que vem esse medo. Eu preciso olhar para a situação que eu estou passando e olhar para mim nesse momento como se eu fosse uma terceira pessoa me ajudando.
Se toda vez que a gente passasse uma fase difícil na nossa vida, uma fase complicada na nossa vida, a gente fizesse por nós aquilo que a gente espera que os outros fizessem, a gente conseguiria lidar muito melhor com os nossos fatos, com os nossos problemas, né, com as situações que estão presentes na nossa vida. Se a gente olhasse para nós nesses momentos e sentasse com a gente mesmo e se percebesse e contasse para nós mesmos, como se a gente estivesse contando para aquele amigo, para a mãe, para o pai, para o irmão, o que a gente está sentindo, por que a gente está sentindo, a gente já se conheceria muito mais, a gente já se conheceria muito melhor. Por que a gente não consegue se conhecer? Por que eu não consigo saber de onde é que vem os meus medos? Por que eu não consigo saber por que as coisas estão sempre acontecendo na minha vida? Por que eu estou sempre com altos e baixos? Por que melhora uma coisa e piora a outra? Por que eu estou sempre sofrendo? Por que a gente não consegue identificar isso? Porque a gente não quer se olhar. A gente quer que o outro olhe para nós. A gente quer que os outros façam pela gente aquilo que a gente não faz por a gente mesmo. A gente não quer ter que olhar para nós, colocar o dedinho na nossa ferida para poder curar ela, para poder dizer para nossa ferida, olha só, eu tô te vendo, eu sei que tu tá aí e agora eu vou cuidar de ti. A gente não quer fazer isso por nós. A gente prefere que venha alguém e fique passando a mão na nossa cabeça. Vai passar, vai passar, vai passar. Daí passa aquela situação, mas logo depois vem outra. Porque eu não curei a minha ferida. E para eu curar a minha ferida, eu tenho que olhar para ela, eu tenho que saber que ela existe. Como é que eu vou tapar um buraco na parede se eu não souber onde é que está o buraco? Eu tô ali todo dia sentindo frio, eu tô ali todo dia sentindo que entra um vento, mas eu não sei de onde é que vem aquele vento, enquanto eu não for lá na parede e procurar onde é que está o buraco que está entrando esse vento. A mesma coisa é a nossa vida, a mesma coisa é os nossos sentimentos, nossas emoções. Enquanto eu não for saber, buscar o porquê que isso se repete sempre na minha vida, não é o fato externo, lembra? O fato externo cada vez vai ser um, mas a emoção é a mesma, o medo é sempre o mesmo, a sensação de fracasso, a sensação de agonia, a angústia, a ansiedade, a depressão, vai ser sempre o mesmo, só vai mudar o gatilho externo. Hoje foi o fato de eu ter visto uma batida de carro que me ativou a minha ansiedade. Tá, se resolveu. Amanhã vai ser o fato de uma doença. Tá, se resolveu. Depois vai ser o fato de alguém ter falado alguma coisa pra mim. Depois vai ser o fato de eu ter que ir numa entrevista. Depois vai ser o fato do meu relacionamento. Percebe que vai ser sempre o fato externo, mas aquela emoção, aquele sentimento sempre vai existir. Enquanto eu não tratar ela, enquanto eu não olhar pra ela, enquanto eu não for lá e não parar de frente pra mim mesma, procurar como se eu fosse uma paredezinha, procurar naquela paredezinha onde é que está aquele buraquinho para eu poder de fato fechar ele, para eu poder de fato curar ele. Então essa é a importância do autoconhecimento. É eu olhar para mim de fora como se eu fosse essa terceira pessoa e não ficar passando a mão na minha cabeça. É eu me apoiar, não é eu me punir também. Mas é eu me apoiar, é eu ficar comigo, é eu ficar comigo, é eu me dar a atenção que eu espero que os outros me deem, é eu me dar o respeito que eu espero que os outros me deem, é eu me dar o amor que eu quero que os outros deem. Eu me dar. Quando eu souber me dar isso, eu estou entrando no caminho do autoconhecimento. E aí eu começo a conseguir curar as minhas feridas e não só botar um curativo, um pano por cima para não olhar para elas, para que amanhã ela se abra de novo. Então também tem muita gente que às vezes fala que o que passou, passou, não interessa mais, que é pra frente que se anda,
que a gente não tem que estar olhando para o passado. Acontece que tudo que eu sei sobre mim e tudo que acontece na minha vida hoje é por conta de interpretações, de crenças, de situações, de experiências que eu tive no passado. E se eu tive uma experiência no passado em que me diz que não é seguro eu ter um relacionamento saudável, que não é seguro eu ter um relacionamento duradouro, que não é seguro eu me dedicar a um trabalho, a uma profissão, a ter amor por um trabalho, a uma profissão, no meu hoje eu não consigo ter um relacionamento saudável, eu não consigo ter uma carreira legal. Só que aonde que criou essa ferida, aonde que criou esse bloqueio? Foi lá no passado. E aí como é que eu vou mudar o meu hoje se eu estou trazendo os condicionamentos que eu tenho lá no passado? Que eu criei lá no passado, por conta das minhas interpretações. Eu não tenho como fechar esse buraquinho da parede se eu não achar ele. E para isso eu vou ter que olhar. Porque quando vem a emoção, vem a situação, o universo, o subconsciente, Deus, seja lá qual for de novo a tua crença, não sabe se isso é presente, se é passado, se é futuro. Ele vai tratar só o agora, como se estivesse acontecendo agora, neste momento. E é mais disso que eu vou atrair. É mais disso que eu vou trazer para a minha vida. Então eu preciso sim olhar para o passado para me conhecer. Quanto mais eu olho para o meu passado com a intenção de cura, não com a intenção de rancor, não com a intenção de vingança, não com a intenção de procurar culpados, com a intenção de procurar responsáveis. Quando eu olho para o meu passado sem nenhuma dessas intenções e apenas, única e exclusivamente com a intenção de me curar e evoluir, eu consigo encontrar essas feridas e eu consigo me conhecer. E aí eu consigo evoluir. Porque a única pessoa responsável pela minha vida sou eu. Não tem ninguém responsável pela minha vida, sou eu. Eu que escolho, eu que tenho a responsabilidade de escolher meus sentimentos, meus pensamentos, minhas emoções, minhas ações. É só eu que tenho a responsabilidade da escolha do que eu vou fazer. E para isso eu preciso me conhecer. E esse autoconhecimento, ele não vem da noite pro dia. Né? Ele não é um botãozinho que a gente aperta dentro da gente. Tá, legal, agora eu me conheço, agora eu já sei tudo sobre mim. Não. Isso é um processo que vai a nossa vida inteira. Eu sempre vou ter alguma coisa nova para saber sobre mim. Eu sempre vou ter alguma coisa diferente que eu não tinha visto ainda. Porque isso faz parte da evolução. Quando a gente aprende uma lição, a gente passa para a próxima série. Por exemplo, na escola, né? Eu não passo, por exemplo, para a quarta série se eu não aprender a lição da terceira série. Então a nossa vida ela é a mesma coisa. Quando eu aprendo algo sobre mim, quando eu consigo passar para o próximo nível e ir subindo, 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 evoluindo, isso é o nosso crescimento, isso é a nossa evolução. A diferença é que quando eu me disponho a conhecer sobre mim, que quando quando eu busco esse autoconhecimento, eu consigo passar por esses níveis, eu consigo passar dessas fases com paz, com alegria, com equilíbrio, com leveza. Eu paro de tirar o peso, eu paro de colocar peso nas situações. Eu paro de achar que são os outros que estão fazendo alguma coisa pra mim. Só que para isso eu tenho que me conhecer. Para isso eu tenho que olhar para mim. Para isso eu tenho que me perceber. Para isso eu tenho que buscar, eu tenho que estudar, eu tenho que evoluir a minha consciência. Eu tenho que entender um pouquinho sobre mente consciente, mente subconsciente, para poder fazer sentido para mim todas essas coisas. E aí, quando eu consigo esse autoconhecimento, o que eu ganho? O que vai mudar na minha vida então? Muda na nossa vida a gente transitar
com alegria, a gente encarar todas as situações como sendo um crescimento, um aprendizado, a gente conseguir perceber quando tem alguma emoção que é momentânea ou que já tá ou que a gente já está sentindo há muito tempo para poder olhar para ela, entender, curar. A gente consegue, inclusive, porque a vida não vai ser só felicidade e alegria 100% do tempo. Então, quando eu me conheço, eu consigo, inclusive, naqueles momentos em que eu estou mais para baixo, mais triste, eu consigo me apoiar nesses momentos. Eu consigo olhar para esses sentimentos passageiros, aí que sempre vai ter um dia ou outro em que a gente não vai estar muito bem, para entender se isso é uma coisa minha, se não é, se foi um fato, se foi alguma coisa que eu vi que me deixou assim. E aí já fazer uma busca de por que aquilo que eu vi me deixou triste. O que eu vivi parecido no meu passado e que eu interpretei então que eu tenho que me sentir triste quando eu ver isso, quando acontecer isso comigo. É eu conseguir sair desses estágios de vibração mais baixa, de tristezas, né, de dias mais complicados, com mais leveza. Entendendo que a responsabilidade minha é o que eu estou sentindo. E não é ninguém que me fez me sentir aquilo. Porque quando eu trago a responsabilidade da minha vida para mim, é uma sensação de liberdade inexplicável, que só quem sente de fato vai conseguir entender. Porque aí eu consigo perceber que sou eu que escolho o que eu quero sentir. E que se eu consigo escolher o que eu quero sentir, se eu estiver triste foi porque eu escolhi. Então eu vou fazer já alguma coisa para me sentir mais feliz. Eu já não começo mais a deixar na mão do outro, nos fatos externos, que alguma coisa aconteça. Eu já começo a me conhecer melhor do que ninguém. Então é desta forma que o autoconhecimento por este motivo que o autoconhecimento é importante, é por este motivo que o autoconhecimento é essencial para a nossa evolução, para todos nós. E quanto mais eu começo a me conhecer, mais eu começo a identificar o porquê que eu estou na situação que eu estou hoje, o que me trouxe para situações, seja na vida pessoal, na vida profissional. Eu começo a entender que não adianta mais eu separar, que uma coisa está ligada na outra sempre, porque o meu campo energético é um só, a minha vida é uma só. Mas eu começo a usar isso a meu favor. Eu começo a entender que se eu estou sentindo alguma coisa que o gatilho foi no meu trabalho, eu tenho que olhar para isso, porque certamente já senti isso na minha vida pessoal também. Então, se eu não olhar para isso, daqui a pouco eu vou resolver o profissional, mas vai vir no meu pessoal, e eu sei que isso é uma coisa minha, não é os outros que estão me causando. Um dia eu culpei um chefe, um dia eu culpei um irmão, um dia eu culpei o pai, um dia eu culpei a mãe, um dia eu culpei o marido, a esposa. E quando eu começo a ter esse autoconhecimento, eu vou começar a perceber que eu não tenho que culpar ninguém, que isso é algo dentro de mim e que essas coisas externas só ativam esse gatilho. E aí quando vem essa sensação de liberdade, que a minha vida só depende de mim, que eu posso sentir e fazer aquilo que eu escolher fazer e sentir. E que quanto mais eu escolher olhar para mim, me apoiar, me amar, me cuidar, mais eu vou atrair leveza e alegria e coisas boas na minha vida. E mais eu vou conseguir olhar para os outros dessa forma também, sem julgar o outro, porque o outro talvez também tenha essas mesmas percepções, interpretações que eu tenho. Sem precisar apontar o dedo para ninguém, porque talvez o outro não tenha essa consciência que eu estou tendo agora, que vocês estão tendo agora. Que não é o externo
que é o culpado. Não é o externo que é o responsável pela tua vida. Quem escolhe o que quer sentir e pensar é só tu. E quando eu escolho pensar e sentir de forma positiva, de forma que eu caminho na direção do amor, da compaixão e da bondade, da gratidão, é mais dessas coisas que eu vou atrair para mim. É mais disso que eu vou ter para doar. Porque eu só consigo doar para o outro aquilo que eu tenho. E quando eu falo em doar para o outro, em ter bondade e compaixão, eu não estou falando em ser submisso. Eu não estou falando em agora ter que fazer tudo pelo outro para poder... porque isso aqui é amor. Não, não tem nada a ver. O que eu tenho para oferecer para o outro, eu tenho que primeiro sentir por mim. E quando eu sinto isso por mim, quando eu me aceito como eu sou, como eu me gosto como eu sou, como eu entendo os meus defeitos, quando eu entendo as minhas qualidades, quando eu sei o que é importante para mim, que é importante me apoiar, quando eu conheço tudo sobre mim, eu vou conseguir enviar amor ao outro também. Eu vou conseguir perceber a importância do equilíbrio. Eu vou conseguir entender que amar ao próximo como a si mesmo significa amar ao próximo exatamente como eu me amo, e não mais do que eu me amo. Só que para eu chegar nesse nível eu tenho que ter autoconhecimento. Por quê? Porque se eu não me conhecer, se eu não souber das minhas dores, se eu não souber das minhas qualidades, dos meus defeitos, eu vou ficar sempre esperando que o outro resolva por mim. Eu vou ficar sempre esperando que o outro me entenda. Eu vou ficar sempre esperando que o outro tome atitude. Eu vou ficar sempre esperando que o outro me respeite, que o outro faça, que o outro me valorize, que o outro me considere. E não é dessa forma que funciona. Quando eu me conhecer, quando eu me apoiar, quando eu souber como lidar comigo, é quando naturalmente os outros também vão começar a me ver desta forma. Porque não é o outro que muda, sou eu que mudo. Quando eu mudo, tudo muda. E só dessa forma. E só dessa forma acontece através do autoconhecimento. Então o autoconhecimento é importante para isso. É para isso que serve. Não negue mais os teus medos, não negue mais os teus defeitos, as tuas emoções. Olhe para eles, olhe para os teus medos, olhe para as tuas emoções, olhe para os teus defeitos, entenda eles. Quanto mais a gente nega, mais força eles têm. Quando eu aceito, eu estou liberando uma energia para que aquilo seja transmutado, eu estou liberando uma energia para que aquilo seja alterado, curado, eu estou soltando aquilo para o universo para que seja curado de fato. Então não negue mais os teus sentimentos, os teus medos, os teus defeitos, olhe para eles, aceita eles, entenda que eles existem e busca curar, busca te entender, busca te perceber. Aí desta forma eu consigo descobrir aquela profissão que eu queria tanto e não sabia qual era, eu consigo atrair para minha vida aquele relacionamento que eu não conseguia, eu consigo atrair para minha vida aquele corpo saudável, eu consigo atrair para minha vida situações de mais alegria, de mais equilíbrio, de mais paz. E é desta forma que funciona. Então, muito obrigada a todos. Qualquer dúvida, só colocar nos comentários. E até o próximo vídeo. Beijos!